o que a gente vai ver nesse vídeo? Como essa imagem mitológica da caixa de Pandora me faz pensar sobre a minha vida e o mal que existe no mundo? O que é esse bem e esse mal na minha vida? Como é que esse bem e esse mal aparecem na minha vida? Fazer o mal e errar são a mesma coisa? Eu tenho uma caixa de Pandora de bolso portátil? A gente vai ver que a Pandora abre a caixa e o que fica, sai todo o mal, né, que tem dentro dessa caixa, e o que fica lá dentro é a esperança. Será que cada um tem essa esperança? Se eu tenho essa esperança, o que eu tenho que fazer com ela? Então, o objetivo desse vídeo é pensar na vida e descobrir as causas do que acontece dentro da minha vida e do mundo. E depois que a gente descobre essas causas, a gente vai falar um pouquinho da estratégia do Pecote, o autor da Logosofia, para mudar a vida e mudar o mundo. E o que fazer a partir dessas descobertas. O mal está no mundo. Será que o mal está fora? Ou será que o mal está dentro de mim? A minha vida tem paz? Ou eu posso dizer que ela é um inferno? Tem lutas, tem guerras dentro de mim? Então eu vou aproveitar agora para chamar o Tiago e o Bruno, que também são estudantes e docentes de logosofia, que vão participar desse bate-papo sobre o tema Abrindo a Minha Caixa de Pandora, né? E para começar, oi Tiago, oi Bruno, tudo bom? Boa tarde. E para começar, eu vou pedir para o Tiago contar um resumo dessa história da Caixa de Pandora para a gente. Tiago, com você. Legal. Tá legal, Seu muito som obrigado. acho que está um pouco baixo. Se quiser aumentar aí, Me ouvem bem? um pouquinho mais baixo. Dá para, acho que aumentar o volume, talvez melhor. Bom, me avisem se tiver tudo bem. Eu acho que tá ok. Bom, muito legal você ler esse tema em uma atividade logosófica, porque aqui eu falo não como um especialista ou historiador, né, mas sim como alguém interessado em conhecer mais sobre a própria vida, né? E aqui, né, eu aprendi que essa busca pela verdade, né, o autor da Logosofia ensina que essa busca pela verdade tem durado milênios, né? E os mitos representam a verdade que era para a época. Né? Então, imagine, né, que há 3.000 anos atrás se pensava que o Sol girava em torno da Terra. Né? E acontecia da seguinte forma, né? Um deus carregava, dava voltas pela Terra, né? Carregando uma carroça de fogo. Né? Então, essa era a explicação do porquê que o Sol girava em torno da Terra. E, em especial, esse mito da Caixa de Pandora é a explicação para o surgimento da humanidade. E, de acordo com a mitologia, né, de uma forma muito resumida, era assim: no princípio, né, dos tempos, existia apenas o caos, que era uma mistura de todas as coisas. O bem, o mal, a verdade, a mentira, a matéria e o imaterial estavam tudo no mesmo lugar, vamos dizer assim. E então surge uma força para colocar toda essa mistura, né, que era o caos, em ordem. Então, colocar ordem nisso. Então, separaram as coisas. E separou, então, a matéria, que deu origem ao universo como conhecemos hoje. E após sucessivas disputas entre gerações de deuses, coube aos irmãos Prometeu e Epimeteu a tarefa de dar vida para a Terra, né, de criar, então, o homem e os animais. E o Prometeu se orgulhou de ter criado o homem, né, porque ele havia feito a imagem dos deuses. Mas percebeu que algo faltava para ele, algo que diferenciasse o homem dos animais. E então ele roubou o fogo, que era um privilégio dos deuses, e entregou para a humanidade. E em resposta, o Zeus, que era o deus soberano na época, cria a mulher e adota de toda a beleza, encantos, seguindo também a imagem das deusas. E lhe dá o nome de Pandora, que significa aquela que possui todos os dons.
E conhecendo a astuta de Prometeu, que significa aquele que pensa antes, a intenção, na verdade, era despertar o desejo de Epimeteu, né, que significa aquele que pensa depois. E então o Epimeteu se casa com a Pandora e Zeus manda como presente de casamento uma caixa. E o Prometeu, né, sabendo, né, desconfiado um pouco das intenções de Zeus, adverte o irmão para que ele nunca abrisse aquela caixa, pois ele não confiava muito no que o Zeus estava enviando. E o seu irmão obedeceu. Porém, o tempo foi passando e a curiosidade da Pandora foi aumentando, né, sobre qual era o conteúdo daquela caixa. Até que um dia ela resolve abrir. E, para sua surpresa, essa caixa continha todos os males e as dores da humanidade. Então, ela correu para fechar a caixa, mas ficou ali e percebeu que havia ficado ali somente a esperança, que era a única coisa boa que existia dentro da caixa. Pode ser que você conheça essa mesma história com uma outra versão, porque isso é natural dos mitos, né? Então, existem várias versões para o mesmo mito. Tem um até que fala que a caixa só tinha coisas boas, mas que ao abrir elas voltaram para o plano que tiveram origem. Mas independente da versão do mito, o que é um fato é que em algum momento a humanidade se dá conta de que o mal existe. E tomando essa imagem como referência e recordando a minha própria trajetória, eu observo que esse mal aconteceu em um momento muito específico da minha vida, que foi justamente na transição entre a infância e a adolescência, quando em algum momento ali eu passei a ver a realidade com outros olhos, né? Algo muito diferente daquela imagem que eu tinha de quando era criança, né? Daquela pureza que eu tinha enquanto criança. Então, percebendo defeitos meus, percebendo defeitos nos outros, e assim foi como eu percebi a abertura dessa caixa de Pandora na minha vida também. Muito legal, Ti. Agora, uma pergunta para vocês. Que tipo de pessoa eu sou? O tipo Epimeteu, que não pensa, ou do tipo Prometeu, que pensa, né? Então, assim, será que a gente consegue perceber que no mundo existem essas categorias, né? Em qual que eu quero estar? E quando a gente começa a treinar, pensar e começa a entender as coisas, a gente começa a conectar os fatos e descobre as explicações sobre a vida. Então, eu vou dar um exemplo, né? O que eu chamo de mal? Olha que interessante. O conceito de mal, para mim, ele está vestido de, às vezes, um desafio, um obstáculo, uma adversidade, um sofrimento. Isso é o mal? Eu começo a entender que essas coisas me chacoalham e me acordam para eu fazer aqui na Terra o que eu vim fazer, que é aprender e evoluir. Por exemplo, um sofrimento, uma dificuldade podem me mover e podem não ser o mal. Agora, eu entendi que o ser humano não pode ficar na inércia, né? Então, a vida é luta. Então, a vida não é ficar numa espreguiçadeira na beira da piscina, né? Eu ia estar na inércia, não ia fazer nada, se tivesse tudo fácil, se não tivessem os desafios e essas dificuldades. Então, eu entendi nesse estudo que o mal, ele foi criado por Deus, de um certo jeito, né? Com esse objetivo. Só que o mal é uma coisa e o erro é outra. Vocês também acham isso? Com o estudo da própria vida, a gente passa a conhecer que tem um mundo mental. A gente até falou isso em outros vídeos, depois vocês podem procurar. E nesse mundo mental habitam pensamentos. A gente vai falar um pouquinho mais deles mais para frente. E eu descobri que eu tenho um pensamento que me atrapalha, que faz uma bagunça nesse meu mundo mental e que transforma esse meu mundo mental numa praça pública, nada organizado. Esse pensamento se chama indisciplina. Então, como é que ele faz, né? Então, ele me atrapalha. Eu quero fazer uma coisa e aí ele me traz ideias para fazer outras coisas. Ele me tira do meu foco principal. Então, vira uma bagunça. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu me propus preparar uma aula, dou aula, e disciplinar meus pensamentos para aquilo. E, para variar, eu fui empurrando, procrastinando, e esse prazo foi ficando apertado, né?
de repente, no último dia, surgem adversidades. Não sei se na vida de vocês aparece desse mesmo jeito. Aparece um plano de saúde com desconto, mas tem que ser para aquele dia. E essa decisão vai me tomar horas preciosas do meu preparo para aquela minha aula. Ou então, chega um produto errado da internet que eu precisava para aquele dia. Tudo fica embolado. E agora? O que eu vou fazer? Minha aula é no dia seguinte. Gente, olha que maluco. Há 50 anos é a mesma ladainha. Essa diversidade me mostrando que eu tenho que mudar. Que eu tenho que mudar a forma como eu encaro, que eu me planejo, que eu tenho que eliminar essa indisciplina da minha vida. Então, assim, encaixar esse planejamento e essa diversidade que vai aparecer. Então, esse é o meu teste. Eu preciso passar de nível nesse jogo da vida. E essas adversidades estão aí para esse teste. E quando eu consigo me planejar e vencer isso, gente, é uma felicidade muito grande, né? Então, eu preciso começar se eu não presto atenção nas coisas, a vida me faz prestar atenção em algumas coisas de um jeito estranho, de um jeito, às vezes, sofrido. Então, os desafios vêm com caras diferentes para cada um. No meu caso, de um jeito, para outra pessoa pode ser dinheiro, para outra pessoa pode ser saúde. Então, eles vêm, esses desafios, e eu sei que às vezes a gente precisa colocar ali algum empenho para enfrentar isso tudo, né? Agora, na caixa de Pandora, diz que saiu todo o mal do mundo. Eu fui estudar sobre o conceito de bem e mal para a logosofia. E eu mudei meu conceito de bem e de mal. Eu descobri que o mal é tudo aquilo que atrapalha a minha evolução. Olha que legal. Se eu me proponho a preparar uma aula, a estudar, e surge um pensamento, uma ideia, por exemplo, ligar para minha amiga, arrumar um armário, regar as plantas. Gente, olha que legal. O mal, ele vem vestido de bem. Parece o bem. Ligar para amiga parece ser muito legal. Então, só que naquele horário, aquele pensamento, ele está ali para me seduzir. Ele está ali para me tirar do meu foco. Ele é a Pandora na minha vida. Ele seduz e me faz virar o caminho que eu não queria realizar. Peraí, se eu queria fazer aquilo naquele momento, por que eu mudei de ideia? Por que eu fui para o lado errado? O que me fez? Então, são seduções que tem dentro da nossa mente que fazem a gente errar, né? Então, esses pensamentos, depois a gente vai ver, eles são a causa de muitos erros e acertos também. Bruno, você falou que tinha... Mano. Não, eu estava te ouvindo e pensando assim, como é sutil, né? Às vezes a gente olha, parece tão inocente, né? Vou atuar aqui com a disciplina, não me sinto atuando com o mal, né? Mas eu fiquei pensando que, assim, atuar com o bem, né? Se portar bem, envolve, parece que duas etapas, né? Primeiro eu preciso discernir o bem do mal, que já não é tão trivial, e depois optar conscientemente pelo bem, né? Eu vejo, assim, que nós somos bons em essência, né? Parece que Opa! Você deu uma falhadinha, nós somos deu bons uma falhadinha. em essência, aí deu uma falhadinha. Pode Vamos continuar. Lá. Bom para a gente praticar a paciência. Bom, eu vejo que, em essência, nós somos bons, né? Lá no fundo, assim, a gente tem uma parte que quer atuar com acerto, que quer ser melhor, que quer levar o bem para os semelhantes, mas às vezes confunde mesmo, né? Você ali trouxe um exemplo de que surgiu na mente lá um mal disfarçado de bem, né? Quantas vezes a gente não atua mal mesmo, achando que está mandando bem, né? Então, assim, quantas vezes eu não acabei tratando mal alguém que eu amava, ou agindo de uma forma incoerente com um sentimento que eu tenho, ou sendo, sei lá, intrometido, intolerante, com a justificativa de querer impor o bem para o outro, né? Mas que bem é esse que separa ao invés de unir, né? Então, é interessante. A gente viu que
tem o mal com cara de bem, mas eu vejo que também existe o contrário, né? Seria assim, existem situações em que o bem vem com cara de mal. E eu fico pensando, né? Tem males que vêm para bem? Eu trabalho em hospital, tem uma situação que assim, não é muito infrequente nas alas pediátricas. A gente vê acontecer a seguinte cena, né? Os pais levando o filho lá para vacinar ou para tomar alguma medicação na veia, e assim, a criança chorando compulsivamente ali, te olhando assim com um olhar de desespero, né, e súplica, assim, na esperança de você ir lá e salvar ela daquela situação. E assim, para quem olha de fora, realmente parece até uma cena engraçada, mas para a criança não tem nada de engraçado naquilo. Eu vejo que naquele momento ela está se sentindo muito injustiçada, às vezes até traída pelos pais, né, assim, abandonada. Nada, acho que na mente dela poderia justificar tanta dor, né, assim. Então, eu vejo que dentro da limitação individual da criança tem lentes que distorcem a realidade do que é bem e do que é mal. Para ela não existe a menor dúvida de que os pais estão sendo terrivelmente maus naquela situação. O bem fica, parece que oculto, né, em segundo plano. Então, só o que importa é a dor. E a distorção é tanta que eu vejo que muitas vezes chega a pôr em dúvida a intenção de bem, né, e o sentimento dos pais. Mas como que ela poderia compreender, né? Porque é só uma criança, né? Ela não tem conhecimento, ela não tem ainda a condição para compreender o que está acontecendo ali, e aí ela se sente abandonada, né? Mas nós que já somos grandinhos, a gente sabe que se ela está ali experimentando aquela situação de dor, é porque os pais se importam com ela. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Assim, é que, às vezes, eu me sinto exatamente como essa criança, sabe? Quando eu vivo alguma circunstância adversa, né, eu me sinto, muitas vezes, injustiçado, né? Toda vez que algum problema me tira ali da minha rota, da minha inércia, dos meus caprichos, ou me gera dor, desconforto, muitas vezes eu acabo olhando, assim, como se Deus tivesse me abandonado mesmo, né? Assim, me sentindo injustiçado por Deus ter colocado aquele aparente mal ali na minha vida. Eu já não choro mais, né? Mas não daquele jeito, pelo menos. Mas certamente eu acabo manifestando essa revolta e essa inconformidade de outras maneiras. Mas no final das contas, como é que faz, então, né? Porque dá para fazer coisas erradas com uma intenção de bem e também dá para fazer coisas boas pelos motivos errados. Então, parece que vai tudo ficando tão confuso, tão relativo, né? E eu vejo que na vida adulta vão surgindo tantas alternativas possíveis que o perigo é a gente se perder mesmo, né? Será que sequer existe mesmo essa coisa de bem e mal? São só opções? Né? E se existe, né, quais os sinais de que eu estou em um ou em outro caminho? Né? O que me diz que eu estou atuando com uma ou com outra força? O que vocês pensam? Muito legal, Bruno. Essa pergunta do que tem a ver, o que esse mal tem a ver comigo, ela é muito boa, né? Porque o mal me faz pensar que ele não está em mim. Eu falo assim, não, o mal mesmo é observar aí quando tem um problema social em outro continente, né, bem distante. Não, o mal existe quando tem um conflito armado entre dois países. Não, o mal existe lá quando tem posições políticas muito diferentes. E aí, muitas vezes, eu esqueço que existe o mal em mim, né? E qual que é o meu papel, então, diante desse mal, né? E é natural, por exemplo, eu queria ilustrar como que eu me vejo nessa situação com a seguinte ilustração, né? É natural pensar que para exercer uma profissão seja necessário estudar algumas matérias, algumas disciplinas específicas, né? Então, eu sou engenheiro de profissão e precisei passar por um tipo de aprendizado muito específico, passei por provas, né? Realizei algo que me deu o direito de exercer essa profissão, né? Eu não acharia talvez justo que outro possa fazer exatamente a mesma coisa sem ter uma premissa de aprendizado, ainda que por outros meios, mas que adquirisse aquele conhecimento né, de alguma forma, né? E o que me chama a atenção nesse conto é que esse fogo, né, que representa algo que igualava ele aos deuses, ele foi recebido sem esforço algum. Então, né, a humanidade estava lá e, de repente, recebeu um conhecimento grandioso, algo grandioso que o igualava aos deuses. Então, eu penso que, na minha realidade, eu tenho que fazer o esforço para me parecer mais com Deus, né?
né, buscar essa limpeza através do esforço individual, e não que algo vai chegar até mim e já vai me tornar mais parecido, né? Porque se eu observar algumas condições no mundo, parece que essa imagem está muito distante. Então, eu devo, individualmente, né, meu entendimento do estudo é que eu devo buscar essa imagem de forma individual, né, buscando essa limpeza interna também. Tia, é muito legal isso que vocês estão falando, porque essa imagem da caixa de Pandora, ela tem muito a ver com a imagem que o Pecote apresenta de um jeito totalmente diferente da expulsão do paraíso. Na logosofia é muito legal porque esse paraíso ele é a infância, e a infância ela está protegida pela presença de um espírito que faz a gente se sentir naquele lugar maravilhoso, né? E aí, o que acontece? Na adolescência, a gente quer provar as coisas, né? E é expulso desse paraíso e toma contato com aquela realidade. Só que, para quê? Para promover o funcionamento da inteligência. Só que acontece um detalhe, né? Nessa expulsão do paraíso, para vir a parte instintiva e tudo mais, o espírito, né? Talvez esse fogo, né? Ele se retrai, ele é retirado, né? Ele sai de campo. Só que o que acontece? O adolescente só não contam para ele que ele precisa resgatar esse espírito, reconquistar, atrair de volta conscientemente. Então, esse contato com essa realidade, essa caixa de Pandora, enfim, não é um castigo de Deus, não é uma maldade, não é um abandono de Deus. É alguma coisa necessária e importante. Mas olha o que a gente tem. A gente tem a imagem desse paraíso, que é gostosa, que é linda, maravilhosa, que é lá onde a gente quer voltar, e lá onde a gente encontra, né, Deus, como o Tiago falou, a gente tem esse resgate. E esse caminho passa por conquistar de volta esse espírito, trazer de volta o governo desse espírito para a vida da gente, né? Então, se o tal do Prometeu devolveu o espírito para o adolescente sem ele fazer um esforço, sem ele ser consciente, será que isso não foi o mal? Né? A gente perdeu o tal do espírito, de repente, assim, alguém vem e dá de presente, eu não faço nada, né? O que significa isso? Conquistar as coisas sem esforço para a vida, para a evolução. Então, a logosofia tem vários livros de vários estilos literários, romance, diálogos, contos, etc., né? E tem um romance que a gente aqui estudou, né? Por isso que a gente está por aqui, estudou junto, né? É um romance chamado O Senhor de Sandra, que apresenta um dos personagens, o Cláudio, na adolescência, que ainda mantinha uma inocência e não tinha se batizado com esse fogo, né? Com essa... O que aconteceu? A caixa de Pandora ainda permanecia fechada, né? Então, assim, será que os pais ou na educação a gente consegue preservar esse adolescente por mais tempo dessa caixa de Pandora? Será que ele consegue aprender sem abrir e viver todos esses males? Será que a gente consegue evitar algumas coisas com conhecimento, com a educação? Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né? Eu não sei se o Bruno sentiu essa realidade na vida da adolescência, de como é que foi, como é que é esse mal, como é que é essa dinâmica, né, de encontrar a caixa de Pandora na humanidade. Me conta, Bruno. Eu achei tão interessante isso, né? Essa imagem de repente Prometeu ir lá roubar algo que tinha sido lá vetado, né, por Zeus, né, para entregar ali de bandeja para a humanidade, porque dá a impressão de que é como se ele estivesse se colocando na posição mesmo de corrigir uma injustiça divina, né? Mas eu queria propor uma dinâmica, seria quase que uma provocação, na verdade. Eu quero que
quem está assistindo aí use a imaginação por um momento. Eu quero que vocês imaginem que eu tenho nas mãos aqui a caixa de Pandora. Nós três encontramos, finalmente. Estava perdida há milhares aí de anos. E sabe o que eu achei mais interessante? Na caixa tem um botão. Se eu apertar, volta, todos os males voltam para dentro da caixa. Né? E aí, assim, está sendo um pouco tentador. Então, nos últimos dias, né, eu vim pensando, assim, comecei a olhar para a criação, né, para o universo, fiquei pensando, poxa, Deus mandou bem mesmo, né, assim, a coisa do universo, as galáxias, estrelas, planetas, né, a própria natureza, fauna, flora, o ser humano, né, a inteligência, os sentimentos, assim, parece que tudo assim, mandou muito bem, né? Agora, não sei vocês, né, as coisas que saíram ali da caixa de Pandora, será, né? O que vocês acham? Podia, de repente, tirar, né, essa parte aí da necessidade, cancelar as adversidades, eliminar a pandemia, né? Tirar a dor, o sofrimento. A morte, quem sabe? Tirar a morte. Será que a morte também é um mal? Enfim. Aí tô aqui com a caixa aqui, com o botão aqui. O que vocês acham, hein? Se apertar de uma hora para outra, humanidade sem lutas. Vocês pensam que seria uma opção interessante? O que eu faço aqui? Até se alguém quiser comentar aí alguma coisa. Bom, eu vim meditando, né, bastante sobre isso, e aos poucos foi surgindo uma convicção profunda de que não cabe a mim decidir isso, né? Eu acho que eu não tenho a sabedoria para dizer o que a humanidade deve ou precisa viver. E vocês acharam absurda a imagem, assim, de propor um recall na criação, né? Olhar, assim, com o meu olhar, definir o que é bom e o que é ruim do que foi criado, né? Porque eu tenho a impressão de que é exatamente isso que eu faço na minha vida, toda vez em que eu me coloco numa posição de revolta ou de indignação com as lutas, né? É como se eu estivesse me colocando numa posição equivocadíssima de corrigir um erro ou uma injustiça divina, né? Eu fiquei pensando assim, que pensamento é esse que me faz crer que eu sou a instância superior, né? Que sou eu que defino o que é certo, o que é justo, o que é bom, né? Será que eu sei o que é? Eu fiquei pensando que talvez exista, né, algum motivo para Deus ter colocado essas coisas como parte da experiência humana, né? Se nada é por acaso. Enfim, o que vocês pensam? Bem legal, hein, Bruno, essa pergunta. Adorei o cancelamento das coisas que me incomodam, né? Muito interessante. Agora, existe o mal, né? Então a gente está falando que existe o erro, tal, mas existe o mal. Será que existe essa entidade mal, né, que a gente estava comentando? Muitos explicam esse mal como sendo um anjo caído, né? Esse anjo caído, ele vem na Terra para criar aqui alguma coisa muito parecida com o que Deus criou, né? Só que para me seduzir e com o objetivo de me distanciar de Deus. O que me distancia de Deus? Olha que legal. A gente falou em outras lives que a gente tem uma natureza física e uma natureza espiritual. Então, quando a gente se prende a todas as coisas dessa natureza física, dessas conquistas para fora, viver para fora, esse é o mundo do anjo caído. Esse é o alimento, é assim que ele cresce, é assim que esse mal, né, chamado mal, ele se fortalece, né? E aí a gente começa a ver que dentro da vida tem um buraco. E se eu não colocar o bem nesse buraco, quem entra? Entra o governo do mal. E é muito sério isso. É um governo do mal infiltrado na minha mente. Mas na prática, como é que isso funciona? Então, na minha mente, como eu tinha dito no começo, a gente tem pensamentos. O que são esses pensamentos? Eles têm vida própria, eles são seres psicológicos que têm vida própria, vontade própria. Eu vou dar um exemplo simples aqui, para vocês todos se identificarem com isso, né?
Muitos já devem ter vivido a experiência de decidir: eu quero acordar em tal hora. Aí a gente coloca lá um pensamento vivo, ele tem vida própria, vontade própria. De repente, a gente vai lá dormir. E a gente acorda 1 minuto, 5 minutos antes do despertador. Quem acordou a gente? O que aconteceu? Então, isso é uma pequena amostra de que a gente colocou um pensamento que ajudou na nossa determinação. Então, é assim que a gente se move, colocando pensamentos que ajudam, né, a nossa evolução, as nossas tarefas. Aí eu quero fazer isso, coloco um monte de pensamentos que me ajudam a fazer tal coisa. Um relatório, uma atividade, um estudo. Só que também tem pensamentos que atrapalham, né? Então, vou dar um exemplo. Alguém aqui falou que não quer brigar, não quer ter paciência com aquela pessoa que incomoda e, de repente, vem a braveza. Peraí, mas eu não queria ficar calma. Quem mandou? Então, um pensamento. Um pensamento que fez de mim um marionete. Ele está mandando na minha vida. Ele está mandando eu ficar brava. Então, isso é um pequeno mal dentro de mim. Então, para a logosofia, esses pensamentos negativos são chamados de deficiências psicológicas. Tem até um livro que trata sobre isso. E por que é uma deficiência psicológica? Um defeito? Porque eu deveria, no lugar, colocar uma qualidade, uma virtude. Só que entrou um pensamento com o DNA do mal. Quem é esse DNA do mal? Olha que legal. Eu começo a ser impaciente, no trânsito aqui com o filho, na vida. E aí, de repente, surge uma entidade, um pensamento que se chama impaciência. E sabe o que ele faz? Manda em mim. Eu já não consigo mais ser paciente como eu gostaria. Então, quando a gente começa a ver que esses pensamentos que estão na nossa vida fazem a gente repetir erros e erros e erros e erros. Então, tem pensamentos de intolerância que faz brigar com as pessoas, vem um pensamento de aspereza, brusquidão. Então, tem vários outros, né? A veemência. Então, vamos supor o seguinte: eu sei que na minha vida eu preciso colocar movimento, porque isso é vida, isso eu estou alinhada com a criação. Todo mundo sabe aqui que a gente precisa estar em movimento e não na inércia. Ok. Mas se entrar o DNA do mal nesse pensamento que eu vou criando, o que isso vai virar? Então, além da impaciência, vai virar agito, vai virar angústia do tempo, vai virar uma confusão dentro de mim. Ou então, eu sei que eu preciso ter confiança, mas de repente entra lá o DNA de novo do mal e isso vira veemência, vira cobrança, vira medo. Então, esses pensamentos acabam virando agentes do mal dentro de mim. Não é muito sério? A gente está albergando, dando espaço para eles agirem. E o alimento é a nossa energia, né? A nossa vida. Então, o mal é tudo aquilo que tem afinidade com esses pensamentos dentro de mim que me movem a errar, a não ir em direção da minha evolução. Então, eu tenho a mente, né? A gente fala para a criança que a mente é uma casa mental, que estão lá os pensamentos dentro dessa mente, que habitam essa casa. E aí, na verdade, o que eu preciso fazer? A criança, né? A gente ensina para essa criança que ela precisa fazer uma chave e fechar a porta dessa casa e selecionar os pensamentos que vão ajudar a ela a fazer o que ela quiser e a ser quem ela quiser, né? Então, esses pensamentos, além de me fazerem errar, acontece uma coisa muito ruim, né? Que o Tiago já falou, que é me afastar de Deus, desse mundo elevado que eu quero conquistar. Então, eles me ancoram, eles me prendem aqui, né? Me fazem não ser como eu gostaria de ser. Então, não é só trocar os pensamentos, é trocar o governo da vida. É muito mais do que isso, né? Então, eu quero um governo que seja do meu espírito,
né, que me leve mais próximo de Deus. Eu não quero esse governo do mal que me afasta desse objetivo. E que mais? Vamos dar mais uma rodada que a gente ainda tem um tempinho. Que mais que vocês querem contar, falar sobre esse tema instigante? Ah, legal, Celia, você falou, né, de que esse mundo elevado é limpo, né? E é isso que eu observo também. Então, imaginem, por exemplo, que você queira acessar um lugar que não pode haver contaminação. Por exemplo, um laboratório. Imagina um laboratório, acho que é mais a realidade do Bruno aí, como médico, mas vamos supor que nesse ambiente não pode haver contaminação. E será que eu posso entrar de qualquer jeito nesse lugar? Então, eu cheguei da rua ali, né, e já entro ali no laboratório, né? Então, é natural e compreensível que para entrar nesses ambientes eu preciso primeiro me preparar, fazer uma higienização, colocar luva, máscara, enfim, me colocar em condições para acessar esses lugares. E às vezes o que eu observo na minha vida é que eu quero chegar nesses ambientes elevados despreparado, de qualquer jeito, né, com a mente suja ali, né? E aí me vem, então, essa importância de lutar contra o mal, né? E em que circunstâncias eu observo isso, né? Esses dias eu presenciei um conflito entre meu filho e uma amiguinha. E aí chegou naquele nível, sabe, aquela brincadeira, então nunca mais eu vou falar com você, então eu nunca mais vou te chamar para comer, não sei onde. Então, assim, ali, eles não estavam com pensamentos do mal, mas o mal estava rondando, não era né, mas estava se manifestando algo ali, né? E eu, tentando fazer algo de bem, fui lá para tentar ajudar. E aí fui conversar com ele, mas eu não estava em condições de ajudá-lo, porque no fundo eu queria que ele cedesse a minha vontade para que ele ficasse bem. Então, ali bastava retirá-lo, assim, né? A impressão que eu tive é que bastava ter ouvido ele, né? E a atitude que eu tive, mesmo motivado ali pelo bem, causou algo mais tristeza, né? Porque ele ficou mais angustiado ali, porque não estava conseguindo resolver e eu, de alguma forma, estava pressionando algo ali, né? Para que ele ficasse bem, né? Então, me ocorre isso, né? De que esses lugares elevados requer também o preparo. E acho que é isso que eu tenho encontrado aqui, né? De buscar esses recursos que me ajudam a encarar esses momentos, né, de uma forma mais feliz. Muito legal, Ti. E você, Bruno? Então, não, desde o início, né, quando a gente pensou em teve a ideia para essa live, né, eu achei muito curiosa essa alegoria da caixa de Pandora, né, assim, é uma caixa de onde emanam todos os males para o mundo, né, assim, e me remete à origem do mal mesmo, né, então tem aquela história de cortar o mal pela raiz, né, então quais as raízes do mal, né? E a primeira imagem que me veio, pensando nessa alegoria, foi a da caixa craniana mesmo, né? A mente como sendo a verdadeira caixa de Pandora. Porque a impressão que eu tenho é muito isso que a Celi trouxe, né? A gente vê no mundo lá o mal manifesto, né? Materializado, né? De muitas formas. E eu tenho entendido, né, que cada erro, cada desvio, né? Vem primeiro a partir de uma ação, né, ou de uma palavra equivocada e que, por sua vez, é precedido sempre de um pensamento. Então, o mal ele é gestado primeiro na mente e depois ele se materializa, como tudo, né, como o bem também. Então, ter acho que a noção desse mundo causal, né, enxergar esses agentes causais do bem e do mal que a Celi trouxe e de tudo que eu vejo no mundo, né, me faz entender qual o meu papel, né? Qual a minha parcela de responsabilidade. Porque eu olho para o mal do mundo, realmente não me sinto o grande malfeitor, né? O culpado de tudo. Mas eu também não posso olhar para o mal só como algo que está fora de mim ou atribuir todo o mal a Pandora, né? Não é nem justo com a Pandora ou ao Adão lá que comeu a maçã, né? Ou qualquer outra imagem. Quando eu trago o mal para dentro da caixa, surge, a partir disso, a prerrogativa de me redimir, né? De começar a transformar esses erros em princípios de acerto e, aos poucos, absorvendo o mal com o bem. E eu acho que a grande dificuldade está justamente em ir fazendo primeiro essa distinção, né? E eu acho que entender que existe um mundo das causas, né? Que tudo começa nesse plano mental,
de certa forma, estar atento aos motivos, né, às intenções que vêm por trás dos meus atos. Então, parece que quando surge lá uma situação, seja rotineira, desde uma pequena escolha até uma grande escolha na minha vida, não é simplesmente escolher o caminho A ou B no mundo físico. Parece que por trás dessa alternativa surge uma oportunidade de eu ser o árbitro de uma disputa que está acontecendo lá dentro da minha caixa, né? E só eu tenho o poder de decidir quem é que sai vencedor, né? Quem que eu vou nutrir em última instância, se o bem ou se o mal. E parece que toda vez que eu atuo, né, cedendo a sugestão de um pensamento, eu dou força para ele. Então, acho que isso fala um pouco sobre a nossa responsabilidade frente a essa guerra que acontece nesse mundo invisível, né? Mas que aos poucos vai se materializando e aí a gente vê o caos, né, realmente, que a gente vive na humanidade. E parece que muitas vezes eu me distraio também, né? Querendo combater o mal no outro, né? Eu quero combater o mal que está na caixa do outro. E eu vejo que trazer esse mal para dentro também me dá essa possibilidade de parar de perder tempo com isso, em primeiro lugar, né? E de ir aos poucos permitindo que esse bem vá ampliando o território dentro desse meu domínio, que é a jurisdição onde eu consigo atuar ali, né? É o lugar que eu preciso fazer com que me pertença. E esses males que eu vou muitas vezes vivendo, né? Às vezes eu não consigo entender exatamente o encadeamento dos fatos que levou da causa aos efeitos, né? Daquilo, de tudo que eu vivo, né? Mas eu tenho entendido que, no final das contas, é tudo plantio e colheita, né? Então, isso nem sempre é claro, mas e pode até ser verdade que alguns dos males que resvalam na gente sejam produtos de erros dos outros, né? Mas eu acho que eu posso dizer que uma parte considerável, se não a maioria das coisas que eu vivo de mal e de bem também, responde a causas que estão em mim, sabe? Então me faz pensar assim, será que eu estou plantando inconscientemente o meu próprio mal futuro, sem saber? Ou será que eu estou plantando o bem, né? E se eu não estou consciente, segue sendo um bem? Isso é uma outra questão, né? Então eu penso que o foco tem que ser total em buscar eliminar os males que eu mesmo causo para mim e para a humanidade. Se eu fizer isso, já é muito. Eu já estou cuidando ali dessa concessão que é esse território ali que está dentro da minha caixa, né? Se eu conseguir conter o mal ali dentro da caixa, não deixar que ele se expanda pelo mundo, né, e eliminar ele ali dentro, eu já estou fazendo assim um grande serviço para a humanidade. Bruno, você falou um negócio engraçado. Eu imagino, o mal não foi teletransportado para a minha vida, né? Ele é um processo, ele vem, né? Ele não aparece assim, né? Do nada. Então a gente tem que ver as relações das causas e dos efeitos. Até tem uma lei universal do bem e do mal, né? Que a gente pode entender. E é interessante a gente ver que tem uma guerra dessas forças, né, dentro desse grande mundo mental, né? Essa guerra que ela vai ter que ser vencida diariamente dentro de mim, nas pequenas experiências. A guerra está na mente, né? A gente quer ver o problema lá do outro lado do mundo, mas a gente não percebe que a gente causa guerra, né? Que esses pensamentos, o mal está dentro da gente, quando a gente é intolerante com o outro, não aceita ou não pensa e responde o que não, né, é indiscreto, é brusco, enfim, várias questões, né? Então, eu estou sendo esses meus pensamentos e dentro do meu mundo mental, me mostra que eu não domino minha vida, não mando na minha vida. Então, isso é o grande problema. E aí o Bruno falou um negócio muito legal, é um conceito da logosofia que traz esperança, né? É o conceito de redenção de si mesmo. Olha que legal. A gente vai errar? Vai. Vai errar um pouquinho menos? Vai errar um pouquinho menos. Mas para cada erro, a gente tem que se propor a fazer 2 acertos, pelo menos, tá? Então, fazer muito bem. Agora, depois a gente começa a conhecer esse mecanismo dos pensamentos, elimina e coloca no lugar algo maior, uma virtude,
né? Então, a virtude da disciplina, ela vem e começa a me fazer parar de errar. Olha que legal. Então, a gente começa a ver que está eliminando, que nem o Tiago falou, limpando esse espaço aqui para ter experiências mais elevadas, mais profundas, mais amplas, né? Com essa sensação de existir. Quando a gente começa a acertar e governar a vida nas pequenas experiências, gente, isso dá esperança de um mundo melhor, né? Será que o mundo tem jeito? E aí eu percebo que o que irmã nas almas é o ideal comum, né? De fazer o quê? De combater esse mal. A gente quer um mundo melhor. Então vamos fazer o seguinte: vamos combinar de cada um aqui cometer o menor número de erros possível e fazer o bem onde estiver. Então, cada um, né, o autor da logosofia, ele fala que cada um tem reservas morais. A gente tem uma reserva preservada. Apesar de todas as dores e de todo o mal do mundo, a gente pode chegar lá, falar de espírito para espírito e falar o seguinte: olha, você tem força, você tem reserva. Vamos lutar contra esse mal? Vamos fazer o bem? Vamos se juntar? Porque o mal é organizado. A gente precisa começar eliminando esse mal dentro da própria vida. Então, a gente tem um método na logosofia, um estudo da própria vida, que vai ensinando a gente a depurar, limpar essas causas e que fazem a gente cometer esses erros. Então, assim, nesse canal, aqui no nosso canal da Logosofia São Paulo, tem milhares de pessoas que estão assistindo esses vídeos e eu convido a cada um de vocês a realizar esses avanços, essas conquistas que a gente está propondo aqui. Vocês aceitam esse convite? Transformar o mundo a partir de si mesmo. Espalhar bons pensamentos, organizar esse bem para essa conquista maior. Olha, dá trabalho, mas a gente vai ter cada vez mais motivos para sentir que está no caminho certo, acertando. Então, quem quiser saber mais sobre a logosofia, sobre esse método, pode mandar uma mensagem aqui no nosso canal do YouTube, pode mandar um e-mail, tem vários canais para conversar com a gente, tá? E mande a sua mensagem. E a gente tem vídeos novos semanais, tem algumas atividades presenciais na Fundação Logosófica também em São Paulo, e você pode encontrar vários conteúdos à disposição nesse nosso canal. Gente, é muito bom ter vocês por aqui e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.